Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Podemos sentar um instante. Queridos filhos, o 17º domingo do tempo comum traz como tema a oração. E como precisamos estar assim em dia com a temática da oração. Sabe por quê? Porque muita gente não sabe rezar. E é por isso que a pergunta do discípulo, o pedido, melhor dizendo, do discípulo a Jesus, deve ser também um contínuo pedido nosso. Senhor, ensina-nos a rezar. E precisamos aprender mesmo a rezar. Sabe por quê? Porque nós gostamos de medir Deus com a nossa régua. Ah não, Deus não vai me ouvir porque eu sou um pecador. Não, Deus tem mais coisa para fazer a não ser ouvir o que eu tenho a dizer. Nós que somos assim. Nós que por vezes não ouvimos quem precisa ser ouvido. Nós que por vezes perdemos a paciência à toa. Deus não. Tanto é que na primeira leitura nós vemos o quanto, o profeta insistiu com Deus. Insistiu, mas assim, atormentou a paciência de Deus, Se fosse qualquer um de nós no lugar, já tinha, estourado com o profeta. Mas Deus não. Aí podemos nos questionar, mas por que então precisamos pedir? E este verbo está presente no Evangelho, apareceu 6 vezes, se prestamos bem atenção. Por que precisamos pedir? Por que a nossa oração tem de ser assim? Bom, a nossa oração precisa ser de pedido, porque se alguém pode nos socorrer, este alguém é Deus.
Esse alguém é Deus. Então não podemos ter medo de pedir a Deus. É por isso, minha gente, que a oração não pode ser entendida como uma espécie de obrigação. Não é uma obrigação. A oração precisa ser intimidade. Intimidade. Só é capaz de intimidade quem se aproxima, quem quer estabelecer uma relação. Tem gente que diz assim, não, parece que Deus não ouve as minhas orações. Mas quanto tempo você devota de oração no seu dia? Mas eu não tenho tempo, padre, eu trabalho o dia todo. Olha com atenção quanto tempo você gasta com coisas que não produzem fruto algum. Hoje, com o celular, basta vermos quanto tempo a gente gasta no celular. E não sobra tempo para oração? Ou nós não estamos dando a devida importância que a oração merece? Porque é o mesmo de dizer assim, olha, padre, eu gosto muito do senhor, mas não quero conversar com o senhor, não quero saber nada do senhor, não vou na tua casa, mas gosto do senhor. Relação estranha essa, né? Não tem como ter intimidade desse jeito. Aí não vai saber mesmo conversar, não vai ter assunto, não vai ter assim um ambiente. Agora, quando a gente tem intimidade, é tão gostoso porque não precisa formalidade, né? A gente já sabe o que vai dizer. Quando tem intimidade, não necessita, né, de nada além de proximidade mesmo. Quando tem as crianças pequeninas em casa, né? Muito engraçado isso. A criança blá, 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 blá. A mãe está com sede. A mãe entende, né? A gente não entende nada que a criança falou e a mãe sabe tudo que ela falou. Por quê? Porque tem intimidade. Tem intimidade. A criança chorou. Ah, chorou porque está com fome. Não, esse choro não é de fome. Esse choro é porque está com sono. Porque tem intimidade, não precisa dizer muito, né? E é esta intimidade que devemos ter com Deus. E como se cria esta intimidade com Deus? É através da oração. Mas Deus precisa da nossa oração? Não. Deus não precisa da nossa oração. Mas Ele quer a nossa oração. E por que Deus quer a nossa oração? Ele quer a nossa oração porque é o único caminho pelo qual nós vamos aprender a amar. É o único caminho pelo qual nós vamos aprender a de fato colocar-nos diante de Deus e reconhecer quem Ele é na nossa vida. Caso contrário, minha gente, Deus será um apêndice, Deus será um estranho, Deus será um inacessível. E não é isso que Ele quer ser na nossa vida. Justamente porque Ele nos conhece, justamente porque Ele sonda o mais íntimo do nosso coração, Ele quer a nossa oração. Ele quer intimidade conosco. E é por isso que Ele possibilita esta via direta de acesso com Ele. Então não podemos achar que a nossa oração é pouca, que a nossa oração não alcança o coração de Deus. Ah, padre, mas eu peço tanto, mas parece que Deus não me ouve. Bom, o finalzinho do Evangelho, Jesus nos dá uma lição preciosíssima, né? Se você que é pai, o filho pedir um peixe, vai dar uma cobra? Ou pedir um ovo, vai dar um escorpião? Claro que Deus não vai ouvir os pedidos que não vão gerar fruto algum. Você que é pai, você que é mãe, o filho pode até pedir uma coisa boa, mas se não for o momento, se não for para o bem dele, se não vai colaborar para o crescimento dele, para que você vai dar? Depois aprendamos, nós não temos que receber tudo o que a gente quer. A gente tem que receber aquilo que precisamos, aquilo que é necessário. Caso contrário, né? Se na educação de filhos é assim que funciona, dê tudo que o filho pede para ver se você não vai criar um pequeno mimadinho. Não vai criar alguém que acha que tudo cai do céu com muita facilidade. Na vida de oração também precisamos bater a porta de Deus. É por isso que a pequena parábola que Jesus conta é bastante interessante para nós. Precisamos insistir na oração.
para nos educar. A oração, primeiro, é para nós nos reconhecermos necessitados. Sim, precisamos nos reconhecer necessitados. E depois, aprendermos a amar, para aprendermos a ser gratos. Se tem algo que é muito triste, é alguém ingrato. A ingratidão é uma das coisas mais tristes que existe. É por isso que precisamos pedir, é por isso que precisamos bater, é por isso que precisamos adentrar a intimidade com Deus, para que possamos então valorizar, dar a devida importância para aquilo que dele vem. A vida de oração, queridos filhos, só nos possibilita cada vez mais entendermos aquilo que Deus de nós espera. É quando nós criamos intimidade com Deus que nós ouvimos o que Ele tem a nos dizer e para Ele falamos tudo o que queremos falar. Por mais que tenhamos as orações que são as de fórmulas, e são muito importantes e devemos rezá-las continuamente, sempre. Mas precisamos aprender a intimidade com Deus. Tanto é que Jesus ensina uma fórmula de oração. Ensina. Então as orações de fórmula são importantes, mas precisamos ter a intimidade. Precisamos ter esta pessoalidade com Deus. Que possamos então pedir a graça de sermos capazes desta intimidade. E se ainda não temos, criemos a partir de hoje. E que possamos diariamente reservar, não o que sobra do nosso dia, mas reservar um tempo precioso para termos intimidade com Deus. Há um ditado antigo que diz que quem não reza, vira bicho. E é verdade. Sabe por quê? Porque quando a gente não reza, a gente desce ao nível da animalidade. A gente desce a um nível terrível que não nos permite reconhecer quem somos diante de Deus. Daí não vamos reconhecer o valor do outro. Daí não vamos reconhecer a importância do amor, da doação, da caridade, da generosidade. Tudo isso advém de uma vida de oração. Então, lembremos desse ditado dos antigos, né? Quem não reza vira bicho. Então, nos estreitemos de Deus, sejamos íntimos dele. E com certeza, nós vamos ligar o nosso coração ao coração dele. E vamos emanar para aqueles que estiveram ao nosso redor tantas coisas bonitas que nos farão então ser uma verdadeira comunidade orante. Onde vamos rezar uns pelos outros, uns com os outros e todos juntos com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Jesus, divino sacerdote do Pai, cumpristes a missão, levar a todos a palavra de paz, amor e salvação. Ó Cristo sacerdote, contigo queremos caminhar. Derrama em nós a sua bênção para um novo reino inaugurar. Do nosso batismo, com Cristo nós ressuscitamos, de Deus a geração eleita, seus sacerdotes nos tornamos. Ó Cristo sacerdote, contigo queremos caminhar. Derrama em nós a sua bênção para o novo reino inaugurar. Jesus, nós somos o teu povo, igreja vive em comunhão, guiados pelo
no teu exemplo, vivemos nossa vocação. Ó Cristo sacerdote, contigo queremos caminhar. Derrama em nós a sua bênção, para o novo reino inaugurar. Ó Cristo sacerdote, contigo queremos caminhar. Derrama em nós a sua bênção,